Meus amigos, não deu nem tempo de a gente assimilar os últimos resultados da seleção e já tem convocação chegando. E no vídeo de hoje eu te conto tudo o que você precisa saber sobre a próxima lista de Carlo Ancelotti. Quais os possíveis convocados, os desfalques, o dia e o horário que vai ser anunciada a convocação e, claro, onde assistir. Então fica comigo até o final para você chegar no dia da convocação sabendo de tudo sobre a possível lista. Só relembrando aqui que a convocação será para os jogos contra Coreia do Sul e Japão. O primeiro jogo será no dia 10 de outubro, às 8 horas de Brasília, de manhã, então, lá em Seul, na Coreia do Sul. Já o segundo jogo contra o Japão será em 14 de outubro, às 7h30, lá em Tóquio. Então temos um horário um pouco diferente aí para os próximos jogos da seleção brasileira. A convocação será anunciada no dia 1º de outubro, marque aí no calendário, numa quarta-feira, às 15 horas de Brasília, transmissão da CBF TV. E se você quiser que eu trago aqui também com react, trazer aqui também a transmissão, deixa aí nos comentários, vou tentar fazer o possível para que isso aconteça. Os desfalques da seleção. Vamos lá, nem todos aqui não podem ser convocados, mas eu vou citar alguns nomes aqui que estão tendo poucos minutos ou acabaram de retornar de lesão, e isso faz com que automaticamente esses jogadores tenham menos probabilidade de estar na lista de Carlo Ancelotti. Os que forem esse caso eu vou citar. Por exemplo, o Alex Sandro. Ele jogou pela última vez em 25 de agosto, então já faz aí praticamente um mês que ele não entra em campo e está retornando de lesão no Flamengo agora. Ele até está à disposição do técnico Felipe Luiz, mas eu acho inimaginável que o Ancelotti o convoque por essa falta de ritmo de jogo. O Neymar, todos já sabendo da lesão, cortado aí, sem chance, também não acho que seria convocado, mas com a lesão definitivamente está fora. Endrick voltou de lesão agora também, está sendo relacionado para os jogos do Real Madrid, mas estava muito tempo lesionado, então, e tem pouquíssimos minutos no Real. O Ancelotti já o conhece, então dificilmente estará na lista. O Beraldo sofreu uma pequena entorse lá no PSG e já se recuperou, mas pode ser que isso influencie na convocação do Ancelotti. O Ederson da Atalanta está lesionado. O Gerson do Zenit também está no departamento médico. O Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, não foi inscrito no campeonato da Arábia Saudita, e isso meio que inviabiliza, porque ele só está jogando Champions League asiática. Outros que têm tido poucos minutos por motivos diferentes, mas que eu acho difícil entrarem nessa lista nesse momento, são o Savinho. Depois daquele imbróglio do Tottenham, de possível saída do City, o Guardiola, disse até que o Savinho tinha tido uma lesão lá no City, mas enfim, tá retomando agora, teve pouquíssimos minutos na temporada, isso com certeza tira um pouco do prestígio dele junto ao Ancelotti. E o Antony só tem 2 jogos na temporada, esse porque demorou um pouco para ele ir para o Real Betis, então ele não fez pré-temporada, demorou a negociação com o Manchester United, então por isso eu também acho difícil que ele volte a ser convocado pelo Carleto. Antes de te contar qual a minha provável lista, o que eu imagino que o Ancelotti deve fazer na próxima convocação, deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, é rapidinho, só clicar aí, parece que não é nada, né, para quem tá vendo, mas pô, para mim que tô aqui no YouTube tentando crescer é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas. E se você gosta de seleção brasileira e é novo por aqui, prazer, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista esportivo e tento trazer todas as informações aqui de seleção brasileira, análises, estatísticas, histórias, tudo que tem a ver com seleção brasileira eu falo por aqui. Então se você curte o tema, fica o convite para se inscrever para você receber mais vídeos meus aí no seu YouTube. Bom, vamos aqui à lista então, deixando claro que não é informação, tá? Quem dera se eu soubesse a lista do Ancelotti, e nesse caso eu acho que vai ser difícil até vazar alguns nomes de pré-lista, porque não tem pré-lista, né? Além disso, o Ancelotti deixou claro que ele quer continuar fazendo testes na seleção brasileira. Se fosse só assim, Samuel, pega aí os 26 melhores que você acha que tem no momento, que o Ancelotti deve convocar. Aí beleza, seria bem mais fácil, mas nesse eu tenho que imaginar também quem ele deve testar mais, quais jogadores podem aparecer. Eu vou explicar tudo isso à medida que eu falo aqui a possível convocação e vocês vão entender melhor. Eu tô colocando aqui 26 jogadores, o Ancelotti nas últimas duas ele colocou 25 porque tinha jogador suspenso, mas eu acho que nesse caso vão ser 26 porque ele não tem limite de banco. Por ser amistoso, ele não vai precisar cortar alguém. Então para ele ter um período, como ele precisa aproveitar esse período de data FIFA, nesse caso, e também tá afunilando,
eu imagino que ele convoque 26 jogadores para ter um leque maior de opções para assistir no treinamento também. Acho que seria importante. Assim, claro que tem um pouco de vontade minha também, mas eu acho que faz sentido por não ter limitação de banco. Mas, obviamente, essa lista pode ser de 23, 24, 25 jogadores. Isso aí não dá para saber, a CBF não confirma o número. Bom, começando aqui pelos goleiros. Eu imagino que ele manterá os últimos das últimas duas convocações. Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Hugo Souza, do Corinthians. Por quê? Primeiro, não vejo nenhum goleiro assim se destacando muito, e o Ancelotti já deixou claro, inclusive numa entrevista que ele deu à ESPN, ele fala até que talvez o Hugo Souza seja titular em um desses jogos. Então, mais um motivo para a gente acreditar que o Hugo esteja na lista. O Bento, por sua vez, não vive um grande momento. Não acho impossível o Ancelotti experimentar algum goleiro mais jovem ou que vive uma boa fase. E eu falo aqui há muito tempo do Lucas Perry, que saiu do Lyon, foi para o Leeds. Pode ser o Luiz Júnior, do Villarreal, o Gabriel Brazão, do Santos, o próprio Ederson, só que o Ederson eu acho um pouco mais difícil, porque o Ederson ele tem somente 2 jogos no Fenerbahçe. É titular, mas são só 2 jogos. Talvez quando a seleção se juntar ele já vai ter 4, mas ainda assim eu acho um número pequeno para um goleiro numa temporada. Mas por questão de conhecer, de hierarquia do Ederson, pode ser que ele apareça. Eu imagino que ele manterá os 3 goleiros e vai dar oportunidade a eles durante os amistosos, tá? Eu imagino isso acontecendo. Na zaga, eu imagino aqui a seguinte convocação: Éder Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Alex Ribeiro, do Lille. Mantendo mais ou menos a base, cortando o Fabrício Bruno com a convocação do Éder Militão, porque eu acho que apesar de ele ter gostado do Fabrício Bruno, sei que ele quer ver alguns jogadores diferentes, todos aqui ele já conhece ou já passaram por algum trabalho com ele, seja no Real Madrid ou na seleção, mas eu acho que está no momento, e imagino que ele vê dessa forma também, até pelo leque de opções que a gente tem, de começar a estruturar. E eu imagino também ele fazendo um teste com o Militão na lateral direita, por isso eu acho que o Militão vai voltar a ser convocado. O que eu acho que pode acontecer aqui é o Marquinhos ficar de fora, porque muito tempo sendo convocado, o Ancelotti já sabe mais do que pode contar com o Marquinhos, vem de um calendário muito cheio, né, assim, por ter chegado na final da Champions, e aí você dá um pouco mais de rodagem pro Militão, pro Alex ao lado do Gabriel, e ele pode convocar algum outro zagueiro que ele ainda não chamou. Por exemplo, o Bremer, que já voltou jogando muito na Juventus, ou o Murilo, do Nottingham Forest, um cara mais jovem, ao meu ver tá um pouco abaixo desses. Poderia ser o Beraldo, mas eu acho que essa questão da entorse pode influenciar um pouco na convocação final. Tem o Danilo também, que já foi convocado pelo Ancelotti. Não imagino ele retornando agora, porque também ficou muito tempo afastado por lesão. Já fez 3 jogos pelo Flamengo. Ok, é um jogador de confiança, mas particularmente não vejo muito sentido em chamar ele. Tirando esses 3, beleza, tem o Fabrício Bruno, mas não vejo muito sentido em chamar ele, pensando que os 4 que eu citei que estão acima, o Ancelotti já conhece o Fabrício Bruno, mostrou ser de confiança sim, mas eu acho que é hora de dar entrosamento. E como eu disse, tem a questão da lateral direita, enfim, eu imagino no máximo ele poupando aqui o Marquinhos para chamar um outro zagueiro que ele ainda não conhece. Nas laterais, acho que na direita dificilmente teremos surpresas. Wesley, da Roma, Wanderson, do Mônaco, Douglas Santos, do Zenit e Kaique, do Cruzeiro. Na direita, principalmente, porque eu citei essa questão de surpresa, porque não vejo muitos concorrentes. O Ian Couto tá ganhando um pouco mais de minutos no Borussia Dortmund, não me surpreenderia assim, se ele aparecesse, e o Dodô da Fiorentina é sempre uma opção. Também estiveram na pré-lista, segundo informações aí dos colegas do GE, né, o Paulo Henrique, do Vasco, e o Vitinho, do Botafogo. Mas, nesse caso específico de lateral direito, eu acho que esses caras precisam de rodagem. E eu imagino, e eles estão indo bem, sabe, na seleção, o Ancelotti elogiou os dois, eu não vejo motivo para cortar os dois, porque, sim, a gente precisa achar esse lateral direito de confiança, ver qual dos dois vai ser titular, se vai ser os dois, se vai ser o Militão, então eu imagino o Ancelotti ficando com eles. Na esquerda, acho que a atuação do Douglas faz com que ele esteja entre os convocados, tá? Acho que o Ancelotti vai querer ver um pouco mais dele. E o Kaique do Cruzeiro, por questão de estilo de jogo, eu imagino ele chamando o Kaique. Ah, por que não outro? Vou explicar. O Kaique é um cara muito bom defensivamente, me parece ter um pouco mais da característica que o Ancelotti tem gostado mais, que é de um lateral esquerdo
assim, equilibrado, que não é um cara que se ataca o tempo inteiro, mas sabe chegar bem à frente, mas que tem a defesa como um ponto sólido. Não descarto também ele chamando 3 laterais esquerdos. E aí podem aparecer tanto o Luciano Juba, e aí que eu não tô dando opinião, tá? Eu não tô nem falando se eu concordo ou não, tô falando aqui imaginando com a cabeça do Ancelotti. Depois eu vou fazer a minha lista. Podem aparecer ainda o Luciano Juba, o próprio Caio Henrique. O Ancelotti disse que as condições ali não deu para ver. Eu entendi, eu fiz uma interpretação da fala dele falando sobre o Caio Henrique, que não deu para observar muito o Caio. Pode ser que ele apareça também para um novo teste, porque as condições da Bolívia foram péssimas. E até mesmo o Carlos Augusto, que ainda não entrou em campo com o Ancelotti. Acho muito difícil que fuja desses 5 e acho bem possível que ele convoque 3 laterais, mas para isso ele vai ter que cortar alguém da frente. Então não sei se é tão possível assim, mas acho que vai ser nessa linha. Meio-campistas. Imagina a seguinte convocação do Ancelotti: Casemiro do United, Andrei do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Joelinton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham, Andréas Pereira do Palmeiras e Matheus Pereira do Cruzeiro. Antes de comentar, assim, cara, eu acho o meio de campo o mais difícil de prever porque tem muita posição em aberto. A gente vai com o Andrei mesmo de reserva do Casemiro no meio de campo. Quem que vai ser o cara mais pegador se você precisar no banco de reserva? E o meia? Quem vai ser? Vai ser o Paquetá? Vai ser o Andréas? Vai ser o Matheus? Assim, eu acho que, vamos lá, explicando aqui, o Joelinton esteve na última convocação do Ancelotti e foi cortado. Dito isso, eu imagino que o Ancelotti vai querer ver o Joelinton. Então por isso eu tô colocando ele aqui. Não vejo motivo para cortar Casemiro, Andrei e Bruno. Pode ser que ele dê um descanso ao Bruno para convocar algum outro jogador. Não descarto isso. Acho que Casemiro e Andrei não vai mexer. Imagino que se for mexer aqui alguém no meio de campo, vai ser o Bruno, porque ele já foi testado, mas ainda assim eu acho importante o Bruno ganhar mais rodagem ainda. O Paquetá, por característica, por mais que não esteja fazendo uma temporada sensacional, acho que na seleção é um cara que todos gostam, né? E ele entrou bem pela seleção no último jogo, então acho que o Ancelotti vai querer ver um pouco mais dele. Lembrando que tanto ele quanto o Andrés podem atuar como segundo volante, né? O que é um atributo a favor deles. O André chegou jogando muito bem no Palmeiras, já vinha com rodagem no Fulham, né? Já foi convocado pelo Ancelotti, acho que também pode ser um cara aparecendo de novo. E o Matheus Pereira, uma opção de carência, que o Ancelotti ainda não viu. Acho que faz todo sentido o momento do Matheus Pereira para ele ser convocado, porque não temos tantos meias assim à disposição. Mas, dito isso, eu vejo aqui outros 5 nomes com possibilidade grande de serem convocados. O Danilo, do Botafogo, pela bola que tá jogando. O Marcos Antônio, do São Paulo, um cara mais de controle, de posse, né, de jogo curto. Não temos esse jogador na seleção, pode ser que ele apareça. O Jean Lucas, que quando entrou também foi muito bem, né? Não duvido, por exemplo, sei lá, o Jean Lucas aparecendo no lugar do Joelinton, do Bruno. Não descarto uma convocação nova do João Lucas. Por questão de característica, o André e o João Gomes podem aparecer, só que o Wolverhampton vive uma má fase. Acho que isso atrapalha um pouco eles. Não sei até que ponto eles têm prestígio com o Ancelotti, então é difícil prever aqui esse meio de campo, sabe? Mas eu acho que por característica, tanto o Danilo quanto o André como primeiro volante, o Marcos para ser um cara mais de aproximação e o João Gomes talvez disputando essa vaga com o Joelinton de ser um cara mais pegada, já que a gente não tem o Ederson da Atalanta à disposição. No ataque, eu só imagino uma mudança. Na verdade, é a mesma convocação, só que com um nome a menos em relação à última. Os prováveis nomes aqui que eu coloquei: Rafinha do Barcelona, Luiz Henrique do Zenit, Estevão do Chelsea, Vinícius Júnior do Real Madrid, Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Manchester United, João Pedro do Chelsea e Richarlison do Tottenham. Na verdade aqui tem uma mudança também, que é a volta do Vinícius Júnior. Já vou até falar aqui de uma vez as novidades minhas em relação à última lista original, sem contar os cortados. Foram 5 nomes: Militão, Kaique, Andréas Pereira, Matheus Pereira e Vinícius Júnior. Tem aqui também o Joelinton e o Matheus Pereira, e o Matheus Cunha, que estiveram na última lista, mas não participaram do grupo. Pô, Samuel, mas o Caio Jorge vai ficar de fora? Cara, eu sinceramente não tenho ideia se o Ancelotti vai convocar o Richarlison ou o Caio Jorge, tá? Assim, os dois vivem uma fase boa, acho que o Caio Jorge tá jogando até mais, mas o Richarlison, o Ancelotti já mostrou que o Richarlison tem o apreço dele, sabe? Então, eu acho que isso vai pesar. O João Pedro precisa de sequência, não acho que ele vai cortar tanta gente assim. Pô, pode até ser, deixa o Rafinha de fora, convoca
um outro cara que ele ainda não conhece, mas eu acho que ele também precisa começar a achar peças para esse time titular da seleção, então não faz sentido ficar cortando todo mundo. Por isso que eu falei, eu deixei aqui o Bruno, deixei o Rafinha, acho que vai ser um teste, vão ser testes em posições específicas, ou que ele tem mais de uma opção. O Luiz Henrique foi muito bem, o Estevão tá muito bem, o Vini, não é o Vini de 2 temporadas atrás, mas é o Vini. Martinelli tá ficando no banco no Arsenal, mas sempre quando entra faz gol. Na seleção foi relativamente bem. Mas, cara, por exemplo, para ele convocar o Rodrigo também, mesmo que o Rodrigo esteja sendo reserva do Real Madrid, assim como o Martinelli do Arsenal, também não custa nada. Outras dúvidas que eu tenho aqui também, no lugar do Richarlison, pode ser o Evanilson, que ele ainda não viu. Pode ser o Vitor Roque, que tá vivendo uma excelente fase no Palmeiras. O próprio Caio Jorge, como eu disse, acho que é muito parelho essa disputa, mas não vejo ele mudando muito, principalmente nas pontas, porque a gente não tem o Savinho em boa fase, né, para falar assim. O Antony também não. O Samuel Lino eu acho que tá um pouco abaixo desses que eu citei. Cara, não consigo ver o Rodrigo reserva, então por isso eu aposto nessa convocação. Mas obviamente eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se acha que essa lista faz sentido. Mais uma vez, não é o que você concorda, não é o que eu penso. Nos próximos dias eu vou fazer um vídeo com a minha provável, com a convocação que eu gostaria. Então já se inscreva aí no canal para você receber esse vídeo, comenta, deixa o like, se inscreva e um abraço. Eu fico por aqui e até a próxima.